Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de circuitos elétricos. Então, na videoaula anterior, nós estudamos a análise nodal, ou método das tensões de nó, como queiram, e resolvemos alguns exercícios. Então, a proposição dessa videoaula de hoje é que vocês façam exercícios um pouco mais complexos. Na videoaula anterior, os exercícios eram mais simples, e na videoaula de hoje os exercícios são mais complexos. Então, como vocês podem perceber, já inseri agora fontes dependentes. Então, utilizando o método das tensões de nó, determine os fasores de tensão V0 e I0. Então, vamos à solução do problema. Então, vou chamar o potencial nesse nó aqui de V, um potencial V qualquer. Então, percebam que existe um outro potencial assinalado no circuito, que é o potencial V0, e uma corrente também assinalada, que é a corrente I0, a corrente que circula pela reatância indutiva de J40 ohms. Então, esta equação eu obtive aplicando a análise nodal ao nó que é comum à fonte dependente de corrente, ao resistor de 25 ohms e a reatância capacitiva menos J50. Então, apliquei a análise nodal àquele nó, né? E eu tenho as três correntes saindo do nó, da fonte de corrente dependente, 32 e 0, a corrente sobre o resistor de 25 ohms, que é V0 sobre 25, lei de Ohm, e a corrente sobre a reatância capacitiva, que é a diferença de potencial sobre a reatância capacitiva. Segunda equação é essa. Então, esta equação eu obtive aplicando análise nodal a esse nó que é comum à fonte de corrente independente de 17 amperes, ao resistor de 20 ohms e a reatância indutiva de J40. Então, aplicando a análise nodal, eu chego nessa equação. 20 sobre 40 é a corrente sobre o resistor de 20 ohms. V menos V0 sobre 4 sobre J40 é a corrente na reatância indutiva. E 17 é a corrente fornecida pela fonte de corrente independente. E a última equação é que I0 é V menos V0 sobre 4 sobre J40, a corrente sobre a reatância indutiva. Então, com essas três equações e três incógnitas, eu posso montar um sistema matricial, e ao resolver esse sistema matricial, ou utilizando uma calculadora científica, ou utilizando a regra de Cramer, como queiram, nós chegamos nos valores de V0 e I0, os dois fasores pedidos no problema. Vamos então ao próximo exercício. Então, utilizando o método da análise nodal, determine o fasor V0. Então, vamos à solução aqui desse problema, né? Então, se eu aplicar a análise nodal ao nó superior, eu tenho as seguintes correntes associadas. V0 sobre 8, que é a corrente no resistor de 8 ohms, menos 15, porque a corrente da fonte de corrente independente ela está chegando no nó, por isso o valor negativo, menos 15. V0 sobre menos J10, que é a corrente que está assinalada ali como I delta, mais V0 menos 2,5 I delta sobre J5. Mas quem é I delta? É V0 sobre menos J10. Então, já substituí na equação, de modo que eu tenho uma única equação com uma única incógnita. Então, fácil de ser resolvido, né? Então, resolvendo a equação, chego no fasor de tensão 72 mais J96, apresentado na forma retangular. Então, vamos ao último exercício dessa videoaula. Então, vamos ver se vocês realmente entenderam a análise nodal em corrente alternada. Pausem o exercício e depois determine o fasor de corrente zero. Depois vocês podem dar seguimento ao vídeo e conferir o resultado de vocês. Então vamos resolver esse exercício. Então dá para perceber que entre os potenciais V1 e V2 nós temos uma fonte de tensão. Então nós temos o supernó. Vamos equacionar esse circuito considerando a presença do supernó. Então, considerando a presença do supernó, nós juntamos esses dois nós, o nó 1 e o nó 2, como sendo um só, e aplicamos a análise nodal. Então, a corrente que circula pela associação do resistor de 1 ohm mais a reatância indutiva J1 é V1 sobre 1 mais J.
tem uma corrente fornecida pela fonte independente, que é o -2, mais uma outra corrente que circula pelo resistor de 1 ohm, que é V2/1, e mais a corrente que circula pela associação do resistor de 1 ohm e da reatância capacitiva, que é V2, 1 menos J. Tudo isso é igual a zero. Então, apliquei a análise nodal. Tem uma equação e duas incógnitas. Então, eu preciso de uma segunda equação para poder resolver o meu problema. E a segunda equação, ela vem exatamente do supernó. Então, o potencial em V2 vai ser igual ao potencial em V1 mais a elevação devida à fonte, 6 volts. Então, com essas duas equações, eu determino quem é V2 e a pergunta é, quem é I0? Percebam que I0 é a corrente no resistor de 1 ohm. Então, I0 é V2/1, que é o próprio V2. Então, I0 é igual a V2, e eu aqui organizei aqui a expressão para fornecer a solução na forma retangular, uma parte real e uma parte imaginária. Então, o fasor I0 é 2,5 menos J 1,5 amperes. Então, agradeço a todos que assistiram essa videoaula e até a próxima.